hoje, com muita alegria, muita satisfação, estou aqui com o meu irmão, amigo, Dr. Cláudio Lotenberg, com muito prazer no nosso pod aqui, falando de coisas importantes. Tudo bom, Cláudio? Grande prazer ter você aqui comigo. Eu quero dizer que não é um prazer simples, é um prazer especial. Você é uma pessoa especial da minha vida. Então, estar com você e com os ouvintes, particularmente, uma relação de tantos anos. Quero te agradecer muito pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. E o Cláudio é irmão mesmo, e graças a Deus a gente tem um relacionamento de tantos anos, e eu sou grato por a gente ter essa oportunidade de nós conversarmos. E a gente vai bater aquele papo tranquilo, porque você é uma pessoa que tem uma história de vida, conhecido nacional e internacionalmente, mas eu gostaria que você me falasse do Cláudio do Cambuci. É lá atrás, né? Porque, na verdade, o meu pai nasceu no Cambuci, ele foi criado. Que legal. E ele contava, né, como era a infância dele. Meu pai, ele veio da Rússia, na verdade, naquela época era Rússia, e hoje entendo que é Ucrânia, porque ele era de Odessa. Né? Chegou aqui com 6 meses, tinha muito orgulho de ter serviço militar no Brasil. Ele se considerava de fato um brasileiro, mas ele cresceu ali no Cambuci e foi educado naquela região. Minha avó tinha uma pequena loja onde ela vendia e comprava coisas, não tinha isso de você ter grandes fornecedores, né? E meu avô trabalhava para a Companhia Antártica, ele era entregador de bebidas, ele era inspetor que chamavam, né? Ele falava muito bem alemão. Ele se dava muito bem com os controladores do grupo da fundação, hoje que leva o nome da família Zerener. E meu pai contava coisas do Cambuci, amizades que ele teve, que até hoje eu encontro médicos no Hospital Israelita Albert Einstein que são netos dos amigos do meu pai. Meu pai contava o que era a Malhação de Judas, na época correspondente da Semana Santa, né? E os judeus tinham medo de sair nas ruas, né? Foi antes da existência do Estado de Israel. Tanto que meu pai dizia que uma coisa era a vida dos judeus no Brasil antes da criação do Estado de Israel, 1948, e depois da criação do Estado de Israel. Mas lá ele viveu durante muitos anos, então eu esteve preso na minha vida durante toda a minha infância, porque eram as histórias que meu pai contava. Fantástico, fantástico. Eu já comecei logo falando do Cambuci, porque, é claro, na sequência a gente vai explicar que você, Cláudio, é médico, um dos melhores, se não para mim o melhor, não do Brasil, mas do mundo. E quando todo mundo fala, você, olha, procura o Cláudio que ele resolve. Mas você, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, já foi reeleito, né? 3º mandato. Já é o 4º mandato. Eu fiz 2 mandatos seguidos, fiquei período fora, voltei, fui eleito, agora reeleito. Você é presidente do Conselho Deliberativo do Einstein e foi presidente do Einstein por quanto tempo? Fui presidente do Einstein por 15 anos e Uau. vice outros 6. E agora sou 7 anos já presidente do Conselho do Einstein. Fantástico. E essa história tão linda do teu pai, né? Teu pai judeu, chegou no Brasil, obviamente saindo daquela perseguição e de toda a guerra que havia na Europa. E como é que foi a tua trajetória? Onde é que você estudou? Aonde você foi criado? Porque não foi aqui no Cambuci, não é? Não, eu, quando criança, nós éramos da região já dos Jardins. Meu pai, quando casou com minha mãe, morava no Bom Retiro. Depois, com o tempo, eles mudaram para a região dos Jardins e lá eu fui criado. Primeiro no Jardim Paulista, eu estudava numa escola chamada Colégio Teixeira Branco. Posteriormente fui para o Jardim América, já estudando no Colégio Rio Branco, onde eu fiz toda a minha formação até o final do colegial e aí sim para a Escola Paulista de Medicina. E é interessante porque essa semana eu pude lembrar muitas coisas da minha infância, né, com amigos ainda daquela fase, e recordar sempre é uma coisa muito gostosa, principalmente quando você vê que isso tem a ver com a tua história, né, atual. Então, durante a minha formação escolar, paralelamente, eu frequentei a Congregação Israelita Paulista, onde eu estudei durante 9 anos. A congregação é a sinagoga que era liderada pelo Rabino Sobel. E o Rabino Sobel é uma pessoa que teve muita influência na minha formação judaica, no exercício da ortodoxia da religião, mas principalmente nas questões de liderança.
Rabino Sobel era uma pessoa que tinha muita capacidade de comunicação, era um homem que entendia no relacionamento como sendo algo importante. Ele foi uma das pessoas que mais estimulou o diálogo interreligioso, então teve uma influência muito grande nas minhas ações que eu fui desenvolver depois no quesito liderança. É muito interessante essa tua influência, porque o Sobel, ele saía daquele rabino tradicional que muitas vezes é focado apenas no judeu. Ele tinha uma mente extremamente aberta e falava com todas as religiões e também transitava sem nenhum problema em toda a sociedade. Você acha que isso também hoje tem uma influência na tua atividade? Porque você é exatamente assim, você transita com todas as religiões, a sociedade como um todo, e isso é uma característica também muito forte daqueles que são líderes. E você é um líder e também tem essa facilidade. Você acredita também a essa influência dele? Sem dúvida alguma, né? Porque é algo que eu faço como sendo uma prática do meu exercício no cotidiano. Eu acho que nós vivemos um mundo que está muito polarizado e de falta de respeito à diversidade. E nós devemos estimular as pessoas, mesmo porque as diferenças são muito pequenas. É claro, cada um, no quesito da religião, se dirige a Deus de uma forma diferente. Entretanto, todas as formas elas são boas, porque eu não conheço culto religioso que possa estimular a contravenção, que possa estimular a maldade, que possa estimular elementos perversos. Muito pelo contrário, as religiões estimulam justamente o contrário. A forma de fazer talvez seja diferente. A mãe de todas as religiões é a judaica, né? Então, uma razão a mais para a gente estar por perto. E eu cresci também nesse ambiente, sabe, Estevão? Porque falei há pouco agora do Rabino Sobel, mas o meu pai, por exemplo, era um comerciante judeu que tinha o seu estabelecimento comercial na região da 25 de março. Então, os grandes amigos dele eram amigos árabes. Perfeito. E eu me lembro, quando meu pai faleceu, que nós fomos lá para, logicamente, ver quais eram as pendências, né? O conforto que nós tivemos, inclusive de pessoas que me ajudaram a reorganizar a vida para que a minha mãe pudesse até cuidar e fechar esse estabelecimento comercial que era do meu pai, foi feito por amigos árabes dele. Que coisa. Então, eu cresci neste mundo, né? Eu entendo e vejo, muito embora eu tivesse uma formação dentro de uma estrutura religiosa numa sinagoga, meu colégio era o Colégio Rio Branco, onde eu tinha gente de todas as origens. Então, que é muita característica do nosso Brasil. O Brasil é um país da diversidade. Por isso, quando eu vejo alguém polarizando, e eu acho que não há problema, isso se transcende inclusive para aspectos de política, para negócios, as pessoas têm legitimidade de querer fazer e questionar da maneira como lhes é conveniente, mas elas não podem rechaçar, elas não podem odiar, elas não podem agir de forma a prejudicar o seu semelhante, por mais diferente que ele seja. Por quê? Porque as semelhanças são maiores do que as divergências. É verdade. A gente vai entrar bem fundo nesse assunto, porque você, claro, está vivendo um momento peculiar, que é esse momento que nós estamos vendo que, infelizmente, Israel foi atacado e há hoje uma série de controvérsias em relação a isso. Mas eu quero voltar lá na tua avó, Dona Luísa. Ela era uma mulher que também te influenciou bastante nesse aspecto de buscar cultura, de se desenvolver intelectualmente. Eu vi que você fez um research, fez uma Lógico, pesquisa. Né? Então, minha avó Luísa era uma devoção que eu tinha na minha vida, né? Eu fui criado em casa, minha avó vivia na nossa casa. Aliás, as duas avós, uma veio morar depois. Mas a avó Luísa era desde que eu era bebê. Nasci em casa, ela já morava com meus pais, né? Então eu tinha uma relação com ela de muita admiração. Levado, quando o pai vinha, queria dar uma bronca, reclamar, ela que me protegia. E me protegia em tudo. Ela me estimulava muito a eu ser grande, pensar grande, enxergar além dos tempos. Então ela foi uma pessoa de uma influência enorme na maneira de buscar um desenvolvimento de uma ambição saudável, que eu acho que é bom. O que a gente não pode é ser ganancioso, mas verdade, ambicioso é bom. Então ela me ajudou muito. Aliás, eu fui talvez reencontrar minha avó, ela faleceu em 71, mais ou menos 72, quando minha mãe ficou mais velha, porque aí minha mãe repetia características da minha avó. E tanto quando você fala com os meus filhos, né, eles dizem, o meu pai sempre quis ter uma filha, e eu não tive.
E se ele tivesse uma filha, se chamaria Luísa, por conta da minha avó, que era a Da vovó tua Luísa. avó, que lindo, que lindo. Realmente nos marca. E eu fiquei sabendo também que na infância você foi lobinho. Eu fui lobinho e fui escoteiro. Que Né? legal. Tinha dentro da Congregação Israelita Paulista, que é justamente a sinagoga do Sobe, eu tinha um movimento juvenil. E nesse movimento juvenil tinha uma divisão de escotismo. Então eu fui lobinho, depois fui escoteiro, né? Participei ativamente. E é interessante porque essas atividades, né, elas colaboram na formação da liderança. Você desde jovem é treinado para ter trabalhos colaborativos, você tem desafios, você tem gincana, você tem futebol intelectual. Então tudo isso dá uma noção de um contexto de pertencer a um grupo. E pertencer ao grupo significa trabalhar em grupo, que é o que a sociedade precisa. Nós verdade. temos que aprender a trabalhar em grupo porque no fundo desenvolve inclusive coisas muito importantes, que é o sentimento de tolerância. Depois, na tua adolescência, e sempre envolvido com o judaísmo, né? Você cantava também? Eu fui cantor de sinagoga. Que legal. Quando eu completei meu bar mitzvah, que é uma unidade judaica, aos 13 anos, o passo seguinte eu fui convidado por um pianista chamado Harry Neufeld para organizar os serviços religiosos de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então eu comecei a cantar trechos do Yom Kippur, e aí meu pai atuava muito na Hebraica como voluntário, e eles queriam fazer os serviços religiosos para jovens. E eu tinha 15 anos e fui convidado para fazer os serviços religiosos lá na Hebraica durante as grandes festas judaicas. Aprendi a cantar, me desenvolvi, e aí o Einstein montou uma sinagoga. Então a minha primeira participação efetiva dentro do Einstein foi como cantor de sinagoga. Caramba! Ó, eu não vou pedir para você cantar, mas um dos meus sonhos é ver você cantar. Você sabe que é interessante você estar lembrando disso, né? Porque uma das coisas que eu me arrependo foi ter deixado de cantar os serviços religiosos. Seria primeiro um hobby maravilhoso, ligado à religião, algo que inspira, né? E acho que inspira principalmente os mais jovens, né? Eu digo isso para você como líder religioso, né? Eu há muitos anos e sempre falei para você que tenho muita admiração pelo teu trabalho. Nós não nos conhecíamos, né? E a Sônia virou minha paciente, depois você. E quando eu a recebi, eu de imediato não reconheci. E a partir daí, nós criamos uma relação e eu comecei a assistir os cultos que você oficializa. E comecei a prestar atenção, né? A minha esposa um dia até falou, você está mudando de religião? E nós brincamos, né? Brincamos é bom que muito, nos escutam, que nos veem, nos escutam, né? Que eu sou um judeu evangélico. Quer dizer, eu tenho traço, eu gosto de escutar as coisas que você fala, que é uma prova cabal, né? Que a gente deve escutar a todos, né? É verdade. Que a forma de transmitir valores, a forma de transmitir questões que são respeitosas dentro de relacionamento, elas estão presentes na religião. A sociedade está muito distante da religião e tem perdido muito com isso, né? Os evangélicos conseguiram conquistar esse espaço. Já os católicos, eles não fizeram isso, se afastaram, e os judeus também. Então nós temos que trabalhar numa perspectiva, por quê? Porque o lado da religião é um lado no qual você ancora as pessoas dentro de valores universais. E com isso, logicamente, fortalece, foi o que eu te falei antes, a tolerância. É verdade. É realmente incrível, né? Porque também assim, a gente tem tanta liberdade que todas as vezes que eu assisto qualquer cerimônia judaica, né, ou na tua casa, ou no Einstein, qualquer outro lugar, mesmo em Israel, a gente sente essa identificação que ela extrapola o aspecto físico, ela é espiritual. Porque nós temos um Deus que nós chamamos, nós evangélicos, nós falamos o Deus de Israel. E isso muitas vezes causa até surpresa para as pessoas, né? Como é que você é evangélico e você tem essa relação com o Deus de Israel? É porque, na verdade, o Deus de Israel é o Deus da Bíblia, é o Deus a que nós servimos, é o único Deus, e isso nos identifica. E eu queria te perguntar, você, assim, durante a tua juventude, depois na universidade, você sempre manteve essa identidade como judeu? Sempre. Eu sempre afirmei, reafirmei e fiz questão de acentuar a minha condição enquanto judeu. Se você acompanhar, e nós muitas vezes estamos juntos, né? Raramente eu vou em algum espaço, e que seja ele com judeus ou sem judeus,
no qual eu não faça alguma menção da minha origem enquanto judeu, ou não cite algum valor judaico, ou não me vincule a alguma tradição. Eu tenho muito orgulho de ser judeu. E eu acho que isso, no fundo, representa uma identidade com valores que são inegociáveis. Isso não quer dizer que você não possa ter, de novo, as suas ambições, os seus desejos, Claro. os seus interesses, né? Mas você tem que ter um padrão ético de referência. E, para mim, o meu padrão ético, não estou dizendo que é o certo ou que é errado, é o que eu adoto, é justamente a minha condição enquanto um judeu. Então sempre foi assim, na época que eu estava numa escola, estudei numa escola que não era judaica, Colégio Rio Branco. Quando você vai para a universidade, evidentemente que a universidade você tem pessoas de todas as origens, pessoas que, aliás, algumas nem sabiam o que era um judeu, né? Olha só. E então lá estive nisso, depois tive a sorte de fazer todo o processo de pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e depois fui trabalhar numa organização que foi criada pela comunidade judaica em prol da sociedade brasileira, que é o Hospital Israelita Albert Einstein. E como médicos, os judeus têm muito respeito pelos médicos, que os médicos são profissionais que estudam muito, são profissionais que se dedicam demais ao sentido da compaixão, da empatia. Quer dizer, o médico que é só um técnico, ele não é um médico. Quer dizer, o médico tem um papel que transcende o aspecto técnico. Alguém que me procura por um problema nos seus olhos, ele quer sim voltar a enxergar, mas ele quer mais do que isso, ele precisa sentir confiança, ele precisa sentir esperança, ele tem que sentir que você é empático, você tem sentimento de compaixão. Então isso, no fundo, quando você tem até uma referência religiosa, isso empodera a tua condição técnica, você fica um médico melhor. É verdade, exatamente o que eu ia te perguntar. Se essa condição religiosa, vamos chamar assim, dessa relação tua com o judaísmo e tudo mais, faz com que, como é que eu posso falar, você seja mais até humanizado como médico, tenha essa sinergia verdadeira com os pacientes? Eu costumo associar isso ao sentimento da fé, né? Porque a fé é crença. Nós temos religiões de referência, mas temos pessoas que também não têm religião e elas têm crença, elas têm fé, né? Então, um paciente tem que alimentar com o seu médico o sentimento da fé, ele tem que acreditar. Então, para um médico que ele mesmo toma para si uma referência na qual ele usa a fé como algo que lhe fortalece, evidentemente que ele transmite isso de maneira mais empática para o seu paciente. Então, o canal de comunicação cria, na verdade, uma sinergia, né? Ninguém vai a um médico que explica friamente um problema médico e que não mostra sentimento de compaixão e entendimento. Eu fui entender isso principalmente, tá, no momento em que eu tive que ser operado daquilo que eu sempre operei. Eu tive catarata. Tá. Eu tive que ser operado daquilo que... E eu você percebi, pela milhares. Não, veja, Estevão, a gente muitas vezes acha que alguma coisa é muito simples, mas para aquela pessoa, aquilo é o seu maior problema. Então você se envolve naquele ambiente e você consegue entender as inseguranças, as incertezas, aquele tempo a mais que você precisa explicar porque a pessoa, de fato, ela tem uma pequena dúvida que pode fazer toda a diferença na decisão em ela optar em fazer ou deixar de fazer algo para a sua saúde. Então, essas questões todas são questões que, aliás, eu entendo que as escolas médicas deveriam abrir os olhos dos profissionais que ali estão sendo formados para que eles entendam que eles não estão simplesmente aprendendo uma natureza técnica. Será que o mais difícil é fazer uma cirurgia de miopia ou fazer uma cirurgia de catarata? Eu acho que não. O mais difícil é você trazer a segurança ao paciente que você está fazendo aquilo que há de melhor. Mesmo porque podem acontecer erros, mesmo porque podem ter problemas. E você precisa, no seu paciente, ter um aliado que entende adequadamente os benefícios, mas também os riscos, e que confia a sua saúde para que você possa dela cuidar. Isso é muito incrível. O que você estava falando, eu estava pensando o quanto que isso é tranquilizador. E aqui, no meu lado de cá, como paciente, quando tipo, o Cláudio vai te operar. Tem ansiedade zero, tranquilidade absoluta, desde o momento que a gente conversa até o final. Isso faz muita diferença. Você acha que isso é tipo um resultado do que era aquele médico antigo lá atrás, aquele médico da família, que na minha cabeça eu me lembro do farmacêutico, que eu nunca esqueci o nome dele, que era aqui na Aclimação, que chamava o Seu Soares, né? Então é incrível, porque ele era um cara meio bravão assim e tal, mas tratava a gente com o maior carinho, o maior amor.
Você acha que isso realmente é resultado ainda desse médico lá atrás? Porque hoje, algumas pessoas me falam, né? Olha, tem determinados médicos que você não sente aquela a segurança e tal, porque talvez mais pelo aspecto técnico. Então, eu creio que realmente esse lado é que faz a diferença, que traz o sucesso que você tem, né? Olha, você falou do teu farmacêutico e eu tinha o meu, que era o Olha. senhor Hércules, Uau. que trabalhava lá na Pamplona. Eu nunca esqueci desse homem, né? Porque grande parte dos problemas são problemas relativamente simples de serem resolvidos. É um sintomático, eventualmente algo que às vezes até com médico, sem médico, e apesar do médico vai passar. Então o que você precisa é de um suporte, né? E eu acho que os médicos, talvez até pela mecânica de remuneração que tem hoje, é muito convênio, é muitas vezes uma falta de um endereço certo a quem procurar, né? Nós temos poucos médicos formados, a questão de medicina da família recrudesceu agora, porque o chique e o diferenciado era ser especialista, e não médico generalista. Perfeito. Hoje tem uma rediscussão, inclusive com um mercado de trabalho que cresce na frente dos médicos de família. Então, você vai dizer, puxa, como é que a gente faz para poder ser mais humano? A empatia também não é uma coisa que acontece de forma imediata. Veja o nosso caso, né? Eu tive o privilégio de poder cuidar dos teus olhos e ainda cuido, mas nós criamos uma relação. Verdade. Nós os conhecemos, Claro. conheci a Sônia primeiro, depois conheci o Tid, depois a gente criou vínculos, que eram vínculos também que não eram necessariamente médicos. Verdade. Nós ficamos amigos, conversamos sobre coisas, falávamos de Israel, queremos confiança mútua um no outro, que aliás, às vezes é até uma coisa que é muito discutível, né? O quanto o médico pode abrir a sua vida e o paciente pode abrir a sua vida para o médico. Eu sou um defensor de que essas barreiras são convenções que não necessariamente são boas no estabelecimento de uma confiança. Por quê? Porque o médico também não é um super-homem. O médico verdade. tem vulnerabilidades. Um médico que ele demonstre que também tem incertezas, não significa que ele vai perder um paciente, né? A gente não precisa saber tudo na vida. Aliás, é um traço de caráter e uma riqueza, a humildade em reconhecer os seus próprios limites. Fantástico, fantástico. E a gente conhece um pouco aqui o outro lado. Cláudio, vamos voltar agora. Durante esses 15 anos que você esteve como presidente do Einstein, tá? Muitas realizações foram feitas. E o Einstein hoje é um hospital referência do mundo. Quando você fala Albert Einstein, é referência no mundo inteiro. Por ser um hospital declaradamente judeu, existe algum tipo de... Você já sentiu algum tipo de barreira, tipo de uma pessoa que, não vou nesse hospital porque ele é judeu? Não, eu nunca vi isso. Muito pelo contrário, né? Porque acho que existe uma percepção a respeito do perfil do judaísmo e da comunidade judaica, que é do compromisso em relação ao conhecimento. Veja o número de pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Proporcionalmente, quantas são judias. Veja aquilo que Israel faz em termos de desenvolvimento e tecnologia, para quem quiser ver e para quem não quiser ver também. Veja o que Israel foi capaz de fazer num terreno árido, no deserto, né? O quanto se desenvolveu, né? Não tem petróleo em Israel. Agora descobriram alguma coisa, mas não tem petróleo em Israel. Tem tudo quanto é que país do lado, mas lá não tem. Não tem. E Israel conseguiu crescer e se posicionar como uma das nações mais admiradas do planeta. Então, essa percepção de qualidade, essa obsessão pela excelência, é algo que atrai muito as pessoas para quererem frequentar o nosso hospital. E eu tenho muito orgulho, eu acho que o hospital, além disso, tem muita sorte. Teve presidentes incríveis que me antecederam. Tem um presidente atual que é absolutamente sensacional. Aliás, eu nem sei como é que me aceitaram, né? Gente tão brilhante, né? O fato é o seguinte, né? Que eu acho que existe uma cultura da organização, que é uma cultura pela obsessão, pela qualidade, pela perfeição, pela atenção ao detalhe. E tudo isso corrobora para um ambiente realmente que faz com que o hospital hoje esteja entre os 50 melhores hospitais do mundo, segundo a Newsweek. Fantástico, fantástico. E uma coisa que muita gente até ignora é que o Einstein, ele tem um braço social muito forte, né?
Sim, o número de leitos SUS do sistema Einstein é maior do que o número de leitos privados. Tá brincando? Tem o Einstein do Morumbi, que Tá. todos conhecem, a maior referência, mas existem dois Einsteins públicos, o Einstein que nós administramos, o EMI Boemirim, o Hospital de Vila Santa Catarina, existe um em Nossa Senhora Aparecida de Goiânia, também um hospital público, todos leitos SUS. Uau. Unidades básicas de CI, de saúde, UPAs, atendimentos de telemedicina através do programa do PROAD destinado ao SUS. Quer dizer, essa pujança, esse trabalho que o Einstein faz, que eu não diria que é social, ele na verdade serve ao Sistema Único de Saúde. Aliás, o Sistema Único do Brasil, ele é único mesmo. Ele é complementado pelo sistema privado. Então, tudo isso nós procuramos replicar com excelência, com qualidade, tanto para o privado quanto para o público. Agora, como é que você consegue? Você é presidente da Colib, presidente do Conselho Deliberativo do Einstein, você é empresário, pai, marido, amigo, São Paulino. Como é que você consegue tudo isso? Porque outro dia eu te vi no jogo de São Paulo, né? Bom, então vamos começar. Eu, quando olho 5 e pouco, acordo de manhã, você está fazendo esporte também, né? Está você levantando seus pesos, fazendo as suas coisas, né? Você toma seu café da manhã, eu vejo você com a Sônia permanentemente. A atenção que você dá para os seus filhos e para os seus netos, e olha que eu não tenho netos, né? Você já tem, e você dá. E os seus programas, você tem seus fiéis, você trabalha, você vai à televisão, você cuida das pessoas. Ontem eu estava no hospital, você estava acompanhando um familiar. Estevão, o que é isso, né? São as nossas obrigações enquanto seres humanos. Então, para mim, quer dizer, quando alguém fala assim, estamos agora, acabou de telefonar meu filho, preocupado, qual horário que ele vai poder viajar, se ele vai mais cedo ou vai comigo mais tarde. Então, nós somos seres que temos que viver de maneira inteira. Mas uma coisa eu acho que é absolutamente fundamental, que é ser apaixonado pelas coisas que a gente faz. Então, eu acho que eu sou um pai apaixonado, eu sou um médico apaixonado, eu sou um líder da comunidade judaica apaixonado, eu sou um marido apaixonado, eu sou um irmão que respeita seus irmãos, eu sou um amigo de alguns amigos apaixonados. Você testemunha. Se você telefona para mim e eu não posso atender você, já olhei teu olho, achei que está um pouquinho vermelho, já vou falar com você hoje. Por quê? Porque eu me sinto um privilegiado de poder estar perto das pessoas e fazer com amor tudo isso. Então, eu pergunto para você, você é um homem tão requisitado, eu queria que você citasse uma coisa do seu dia que você não faz com amor. Eu acompanho você de perto, é tudo apaixonado. É verdade. Você entra nos elevadores que nós nos encontramos no hospital, eu preciso às vezes, quero ir para Brasília, quantas vezes fomos juntos? É verdade. Quantas vezes eu dividi com você alguma inquietude, alguma dúvida, algum cenário, alguma questão de natureza maior da sociedade brasileira? Super ocupado, você nunca me negou uma chamada telefônica, uma troca de ideia, um conforto, um carinho. Então eu acho que, graças a Deus, tenho pessoas para poder me inspirar. Então estou falando aqui no ar. Um dos segredos é saber andar perto de quem. Procure se inspirar em pessoas boas e que sejam pessoas com agendas abertas. As pessoas mais ocupadas são as que mais têm tempo. As pessoas com muito tempo, em geral, elas não têm tempo, estão sempre ocupadas. Eu amo o que eu faço e amo ter a gratidão a Deus de me colocar pessoas como você e como a Sônia, que são irmãos, que realmente a vida me dá. Eu não preciso estar todos os dias para se encontrar sempre, né? Mas é aquilo que você falou, não é? A hora que eu te ligo, você pode estar... Estevão, essa semana eu falei para um outro líder evangélico que veio ao meu consultório ontem para operar seus olhos. E eu falei, olha, não tem um aniversário do Estevão em que eu estou que ele não me anuncia no microfone. Por uma relação pessoal que nós sabemos, uma passagem muito especial na sua vida, mas você nunca esqueceu. Nunca, jamais. Então veja, quer dizer, isso no fundo para mim é um testemunho muito claro de que a gente tem que ter a sorte de estar cercado por pessoas boas, né? E pessoas que nos queiram bem, que queiram nos ajudar a ser aquilo que nós temos vontade de ser. E eu gosto de servir e me sinto muito feliz por isso. É verdade, fantástico. E o profeta Isaías, ele fala que o verdadeiro irmão você conhece na aflição. E isso é uma grande verdade espiritual e você é esse irmão. Cláudio, vamos agora falar um pouco sobre Israel. Esse momento tão difícil depois daquele, infelizmente, aquele fato de outubro, onde o Hamas, de maneira cruel, invadiu Israel e a gente viu cenas terríveis, terríveis. E hoje, o tempo vai passando
e parece que as pessoas vão se esquecendo um pouco das atrocidades e parece que muda o discurso. Como é que você vê esse momento de Israel e essa agressão tão cruel feita pelo Hamas? Veja, existe algo chamado relativização. Então, eles estão misturando cenários. Como é que isso se inicia? Se inicia com um ataque terrorista de uma organização terrorista que mata 1.400 pessoas e sequestra outras 250 pessoas. Esse foi o fato desencadeante. O que Israel tem que fazer? Tem que defender os seus cidadãos. E, portanto, lógico, dá todos os avisos, né? E os reféns não são liberados. Agora foi feita uma tratativa, liberaram parte deles, né? Mesmo porque também acho que não deve perdoar aqueles 1.400 que morreram. Uma organização terrorista que avisa que esse é o primeiro dos atentados, vão fazer outros. Já avisaram. O estatuto dessa organização terrorista, o Hamas, fala claramente que eles querem destruir Israel e eles falam do rio ao mar, from the river to the sea. Uau. E querem destruir o Estado de Israel. O que resta para Israel fazer? E aí, logicamente, chegam os pacificadores, né, negacionistas, pessoas que querem relativizar e começam a dizer que Israel teve ataques desproporcionais. Quer dizer, o que Israel teria que procurar? Uma festa rave para matar 1.400 pessoas? O que Israel precisaria fazer? Sequestrar pessoas? Então, é um choque de civilizações, uma civilização teocrática abusiva que não entende o que é a diversidade, não respeita a diversidade, que quer aniquilar judeus lá e fora, e na verdade quer implantar todo um regime teocrático, muçulmano, absolutista, em toda aquela região e não só lá, no mundo como um todo. Então Israel, no fundo, está defendendo não o Estado de Israel e os judeus, mas sim a sociedade da liberdade. Essa a questão. Hamas, quem é que patrocina o Hamas? Todos sabem, é o Irã. Então, tem uma linha aqui dentro que vincula aquilo que nós chamamos como sendo o eixo do mal. O Irã é vinculado à Rússia, todos os regimes absolutistas, China, Coreia do Norte. E, lógico, as pessoas começam a relativizar e comparar. Aí começa a usar termos impróprios, genocídio, até escrevo sobre isso, quer dizer, é um absurdo, que não há genocídio nenhum. Ah, mas Israel não tem apartheid. Gaza é um território à parte, não é Israel. Agora, se tivesse condições de segurança, não precisaria ter muros. Agora, dá para deixar sem muros, que mesmo com muros aconteceu o que aconteceu, imagina se não tivessem os muros. Exatamente na região que eles atacaram, tinha cerca, né? Exatamente. Não tinha muros. Exatamente. Então, o que acontece, né? Nesse momento, tá? As pessoas estão aproveitando para misturar tudo. Estão levantando temas, estão criticando o governo de Israel, mas estão esquecendo que este governo foi legitimamente eleito. Eu não estou aqui dizendo que o Bibi Netanyahu está certo ou está errado, eu tenho pontos críticos em relação à gestão do Bibi Netanyahu e coisas que Israel deveria fazer diferente na minha leitura. Mas uma coisa que a gente não pode tirar é a legitimidade do mandato dele. Agora, pelo menos lá você tem eleições. Pelo menos em Israel, quando você vai às ruas fazer manifestações, você faz manifestações. Tem liberdade. Porque em vários países muçulmanos, quando você vai às ruas fazer manifestação, você vai preso. É verdade. Tente usar uma mulher sair sem uma burca ou com o rosto desvestido no Irã para ver o que acontece com ela. Os homossexuais, que em Israel, não estou entrando no mérito da relação aos homossexuais, mas estou dizendo, em Israel, você tem liberdade de ser como você é. Quero ver um homossexual andar em um desses países de cultura muçulmana. Então, essa leitura, que na verdade começam a comparar e mais, permite a essas pessoas esquecer o que aconteceu no 7 de outubro, é que justamente a gente não vai permitir. Na Segunda Grande Guerra Mundial, Estevão, quando cerrou-se a Segunda Grande Guerra Mundial, Eisenhower, Churchill, eles tomaram o cuidado de documentar e fotografar o que estava acontecendo nos campos de concentração, porque eles já diziam que ali, depois de alguns anos, alguém iria dizer que não aconteceu o Holocausto. Então, nós judeus sabemos muito bem como é essa história. Nós achamos que, primeiro, Israel tem o direito de se defender. Segundo, Hamas é uma organização terrorista. Terceiro, quem está falando que Israel comete um genocídio e que tem reações desproporcionais está incrementando e acentuando o sentimento de antissemitismo.
Ao colocar dessa forma, nós importamos um sentimento odioso e patrocinamos um sentimento ruim em relação aos judeus no mundo como um todo. Nós temos isso documentado. Então, eu lamento muito que algumas pessoas não consigam ter uma leitura exata de que o que está acontecendo lá vai afetar todos nós, judeus e não judeus, de dentro e de fora do Oriente Médio. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa importante também que eu gostaria que você abordasse, porque muita gente fala, porque a questão não é terra, a questão é exatamente o que, entre aspas, é a missão do Hamas, e que nós vemos os chefes do Hamas declarando. Inclusive, muito pouca gente talvez saiba, mas a declaração foi: vamos eliminar os judeus e os cristãos da face da terra. Porque se fosse uma questão apenas de terra, eu creio que teríamos um outro contorno de paz que seria muito mais tranquilo, não é? Veja, Israel tem imperfeições. Sou crítico em relação a alguns movimentos de Israel. Podemos até falar sobre os assentamentos da Cisjordânia. Mas primeiro, Gaza já está há muito tempo. Israel deixou Gaza, 2004, 2005. O que aconteceu em Gaza de lá para cá? As tais ajudas que viriam das organizações internacionais, ONU, que os países aportaram, que foi feito em Gaza? Dinheiro que ia ser utilizado na parte de instalação hídrica, foram feitas bombas, foram feitos foguetes. Então, quer dizer, será que a gente não quer enxergar? A questão não é a questão da terra, é o desejo de aniquilar Israel do mapa enquanto Estado judaico. E, aliás, era muito interessante, Estevão, quando a gente faz um levantamento e vai visitar, quer saber o que os países árabes pensam sobre isso, o que eles tomaram de atitude positiva e propositiva para ajudar os palestinos. Veja o que o Egito causou de dificuldade para as pessoas saírem por lá. Por que eles não deixam os palestinos migrarem, passar suas fronteiras em direção ao Egito? Quer dizer, os outros países árabes fazem o quê? Quer dizer, a responsabilidade dessa situação é de Israel. Aliás, os palestinos são as maiores vítimas de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque o Hamas é terrorista, tomou conta do poder politicamente, faz o que bem entende naquela região. Os palestinos propriamente ditos, eles não têm o menor espaço, não têm o menor espaço para poder se manifestar ou para exercer. Há quanto tempo não acontecem eleições em Gaza? Aliás, não é segredo, basta olhar. Porque na América Latina nós temos países que também fazem eleições como a Venezuela e deu no que deu, estão agora querendo anexar a Guiana. E tem gente que aplaude o que está acontecendo na Venezuela. Verdade, e eu lamento muito, eu não sou obrigado a concordar com essa leitura. É extremamente lamentável. E uma coisa muito interessante que você colocou aqui e que talvez muitas pessoas acabam até ignorando, nós que já fomos a Israel tantas vezes e tudo mais, há uma convivência muito, muito pacífica entre judeus e árabes dentro do território de Israel, porque esses palestinos trabalham em Jerusalém. Primeiro que esses palestinos, grande parte deles, 40 mil palestinos, cruzam a fronteira diariamente para trabalhar em Israel. Segundo, Israel tem mais de 2 milhões de árabes que vivem lá dentro. Nós temos árabes com representação política dentro do Knesset, do parlamento. É verdade. Nós temos árabes no Supremo Tribunal de Israel. Nós temos árabes prefeitos em cidades. Então, a participação, pergunte para eles se eles querem voltar ou querem migrar ou deixar Israel. Não, eles estão lá, gostam e convivem. Então, eu acho que, lamentavelmente, existe uma utilização do mau conhecimento em favor de continuar distorcendo e maculando a imagem de Israel. Eu acho que a sociedade intelectual não é honesta na maneira de transmitir isso. Hoje mesmo, no New York Times, eu pude ler um artigo, cujo título diz o seguinte: quando falam do mar, do rio ao mar, que rio é esse, que mar é esse? Porque eles dizem o seguinte: quando você esclarece para as pessoas, elas estão ao lado de Israel. Nós temos dados disso. No Brasil, a cada 10 pessoas, 7 pessoas são a favor de Israel, só 3 são a favor do Hamas. Por quê? Porque sabem que é uma organização terrorista. Agora, é lógico, se a gente for questionar a questão de 2 estados palestinos, provavelmente serão outros dados. Claro. Mas este momento é uma guerra entre Hamas e Israel. Não tem nada a ver com os palestinos. Os palestinos estão lateralizados, porque o Hamas nunca deu bola para eles. E, dentro desse cenário, o antissemitismo cresceu
no mundo, no Brasil? Qual é a situação do Brasil nesse aspecto? O canal de denúncias aumentou, os movimentos começam a se organizar. Eu acho que muito disso já existia, estava latente e não se manifestava, mas está aí acontecendo. O problema é que os formadores de opinião, quando se manifestam de maneira imprópria, eles legitimam o movimento dos antissemitas. E nada tem a ver o antissemitismo com o atual governo de Israel. Vou além. Nada teria a ver o próprio antissemitismo com a guerra que é travada entre o Hamas e Israel. Mas para alguns é uma conveniência usar isso para poder expressar o seu antissemitismo. Então é uma situação complexa, nós temos assistido isso dentro dos ambientes universitários, particularmente nos Estados Unidos, onde existe um financiamento muito grande por países que são contra Israel. O Catar é um exemplo disso. E é uma situação que nos preocupa, porque começa com os judeus, mas não acaba com os judeus. E nós vemos alguns partidos de esquerda, tipo o PSOL e outros, levantando a bandeira do Hamas e defendendo o Hamas. Como é que a comunidade, você como presidente, enxerga isso dentro da própria sociedade brasileira? Veja, da maneira como tem sido feito, acho que nada tem a ver a crítica do cenário de guerra, mas da forma como está sendo feito, estão sendo notificados e vão responder judicialmente. Né? Por quê? Porque eles estão incitando o discurso de ódio. Então, uma coisa é a defesa de um ponto de vista, outra coisa é você estimular o discurso de ódio. Então, quando você começa a usar, e alguns deles têm usado isso, né? Morte aos judeus, né? Israel genocida, eles vão responder legalmente, e eu tenho confiança na justiça brasileira, e alguns já estão respondendo e terão aí que, obviamente, se explicar por conta desse tipo de manifestação. Lamento, né? Principalmente um partido político que recebe verba pública e, portanto, utiliza dinheiro dos cofres públicos para poder incitar discurso de ódio. Mas a justiça, se Deus quiser, há de fazer aqui um ponto de equilíbrio. E é muito preocupante esse sentimento, porque eu vi algumas coisas que me chocaram, né? Aqui e também na Europa. Porque eu já ouvi de uma pessoa, entre esses intelectuais, que o Holocausto foi uma invenção. E hoje nós vemos que algumas casas na Europa foram pichadas, que alguns grupos se levantaram com o mesmo sentimento que houve à época do Holocausto. Como é que você ouve isso? Porque eu sei que, inclusive, na tua família, né, você tem pessoas que passaram pelo Holocausto. Eu tenho na minha família gente que passou pelos pogroms, que eram perseguições nos vilarejos, né? Eles simplesmente chegavam e matavam, bastava ser judeu. E vi também, por conta do lado familiar de minha esposa, nós temos sobreviventes, né? Dos campos de concentração e do Holocausto, né? Eu acho que talvez seja odioso perceber que existem negacionistas, mas negacionista existe para tudo, né? Para tudo, é verdade. Eu acho que uma coisa é o negacionista por ignorância, outra coisa é o negacionista que tem o conhecimento. Este que tem o conhecimento e é um negacionista é uma falha de caráter. E, aliás, para alguns, talvez o caráter seja um artigo de luxo. Para outros, talvez o caráter seja um atributo que tem que ser sempre desenvolvido. Lamento. E é verdade, são intelectuais que, em alguns momentos, têm lançado mão em cima disso, pseudo-intelectuais, né? Isso não é raro. Isso não é raro no contexto da história da humanidade, né? Aliás, o intelectual, ele, em vezes, é um arrogante e um prepotente. Não estou dizendo que é geral, pelo contrário, graças a Deus, uma minoria. É verdade. E ele acha que quando ele coloca não vai haver a contestação. Eu quero que a pessoa fale para mim, para poder contestar, ou para outras pessoas. Nós estamos à disposição para conversar sobre isso com esses negacionistas. Na nossa frente não fala, né? Então, muitas vezes usam informações imprecisas, lógico, como que intimidando pessoas que eventualmente ou não tenham conhecimento ou se sintam mais tímidas frente a esse cenário de provocação. Garanto a você, não é o nosso caso. A comunidade judaica não vai ficar calada. Ela assistiu cenários onde ela foi talvez intimidada, porém não é o fato neste momento. Israel vai se defender, os judeus não vão permitir que isso aconteça da maneira como alguns imaginam. Nós estamos unidos e, graças a Deus, com parceiros, porque mais gente, porque foi o que eu te falei há pouco, em cada 10 brasileiros, 7 defendem o Estado de Israel. E nós temos realmente uma aliança muito grande, nós evangélicos, os cristãos em geral,
tem essa aliança e sempre, sempre ao lado de Israel. Na tua ótica, como é que vai acabar tudo isso? Olha, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ponderar muito bem, porque Israel tem que medir exatamente o que precisa fazer. Que Israel tem um objetivo claro, que é de trazer os reféns de volta e tentar aniquilar o Hamas, isso é evidente. Agora, depende o quanto isso for utilizado, isso pode ser muito ruim para o equilíbrio de forças. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos quando foi se vingar daquilo que aconteceu September 11th, o que aconteceu com o Iraque, né? Veja o que teve em relação à invasão do próprio Afeganistão. Então, você tem que saber muito bem por quê. Porque existe uma cultura local, existe um povo que ali vive. Quer dizer, o que Israel deveria fazer é, de fato, trazer os reféns de volta, tentar, o máximo possível, minimizar a ação do Hamas e estimular para que exista ali uma força transitória que faça surgir uma nova liderança na região de Gaza. Isso seria o ideal. A questão é que não é fácil, porque, primeiro, está difícil encontrar um bom mediador. Segundo, a pressão em relação ao Hamas para que ele devolva os reféns, também ela tem um certo limite. Então, como é que você pode persuadir o governo de Israel a parar a incursão, se ainda existem cidadãos que estão lá raptados? Então, eu acho que precisaria de uma participação da sociedade internacional um pouco mais intensa, um pouco mais verdadeira e, eu diria, acima de tudo, né, um pouco mais imparcial. Porque a ONU é parcial. A ONU sempre, eu vejo o secretário-geral da ONU, né? É uma vergonha, né? Ele mesmo prometeu, o ano passado, Estevão, 340 milhões de dólares para Gaza. Não é que estamos falando de bilhões de dólares. 340 milhões de dólares para a ONU não é dinheiro. Não é nada. Né? Não deu nem 20% disso. Quer dizer, um homem que ele rapidamente começou a condenar Israel, aliás, muitos o consideram um antissemita e eu acho que ele é mesmo. Então, quando você tem, não é a primeira vez, tivemos um ex-membro da SS, Kurt Waldheim, na própria ONU, não vai ser a primeira vez que a ONU vai nos desapontar. Sem dúvida nenhuma. E hoje, em Israel, há uma oposição grande ao Bibi. Você acha que essa oposição está fundamentada nessa agressividade, vamos chamar assim, meio desmedida, no sentido de eliminar realmente? Porque o que as pessoas falam é, o Netanyahu, ele quer eliminar todo mundo que mora na região, ele quer acabar com os palestinos. Isso, existe uma consciência na sociedade de Israel em relação a isso? Deveria ter um outro tipo de consciência? Não. Vamos buscar o diálogo, alguma coisa, porque a sociedade acaba ficando dividida em Israel, né? Veja, primeiro vamos dividir um pouquinho, porque o Netanyahu tem coisas muito boas. A primeira delas é que, depois de uma série de governos instáveis, ele conseguiu constituir um governo. Ele foi um indivíduo que participou de todo esse crescimento, ele foi um dos primeiros ministros, se não o mais longevo, foi um dos mais longevos, né? Então, todo esse cenário de startups, esse crescimento em Israel, nós devemos à liderança dele. Os acordos de Abraão, que envolveu Emirados Árabes e Bahrein, ele articulou isso, era a gestão dele. E agora, nesse último momento, estava por sair um acordo com a Arábia Saudita. Em seguida, mais 6 países árabes. Quem era o primeiro-ministro? Ele. Então ele tem um lado positivo. Entretanto, para que ele pudesse constituir esse governo, ele teve que se aliar a grupos mais radicais, partidos de extrema-direita, que são mais, digamos, xiitas nas suas negociações. Então eu acho que ali, primeiro, existe a questão da política de assentamentos na Cisjordânia, que é criticável. Existia aí um desejo dele de fazer uma reforma no judiciário, que os setores mais, digamos, reformistas e mais progressistas eram contrários. Então ele, de certa maneira, para se manter no poder, eu tenho a impressão que ele começou a galgar alguns movimentos que não são bons. E ele, nesse momento, se ele claro que agora não vai substituir no meio da guerra, mas ele não tem mais força nem para se manter no governo. Das 60 e poucos cadeiras que ele precisaria ter, ele não tem 20 hoje. Então ele só não saiu porque, neste momento, tem um cenário de guerra e, portanto, não é o melhor momento para ter uma transição. Agora, imputar a ele todas as responsabilidades, não,
Por quê? Porque Israel é uma democracia, tem um parlamento, ele não é um dono de um país e um ditador, né? Então, essa meia-culpa, essa autocrítica, Israel vai ter que fazer. Tá? Eu tenho pontos críticos que eu tenho em relação àquilo que Israel fez há alguns anos, tenho aspectos que talvez ali teriam que acontecer de uma forma diferente, mas também Israel não lida ali com pessoas inocentes. Veja o que o Hamas fez. Né? Israel entregou Gaza, o que Gaza produziu até então? O presidente da autoridade palestina, qual é a grande liderança dele? O que ele conseguiu construir durante esse período? Né? Ele não consegue conciliar, não consegue juntar Cisjordânia com Gaza. Quer dizer, qual é a respeitabilidade que ele tem? As corrupções. Yasser Arafat, que foi o presidente primeiro da OLP, depois da Autoridade Palestina, o que ele conseguiu fazer? Então, as lideranças palestinas também colaboram para esse ambiente na qual se acaba não tendo o estabelecimento de 2 estados. Agora, para poder ter paz naquela região, você precisa ter 2 estados que se respeitem, com fronteiras seguras, 2 estados que possam, inclusive, dialogar e estabelecer trocas. Quer dizer, esse é o desejável. Do lado de Israel, por mais que eu veja defeitos no Bibi Netanyahu, pelo menos ele tem uma liderança para patrocinar esse tipo de diálogo. Do lado dos palestinos, quem tem? Difícil. 2 regiões segmentadas, como eu disse a você, autoridade palestina fraca e Gaza invadida por um grupo terrorista que não é que não quer dialogar, quer varrer Israel do mapa e matar todos os judeus. É verdade. Bom, Cláudio, a gente ficaria conversando aqui até amanhã, porque, claro, você realmente é expert em todos esses assuntos, tem uma visão incrível, mas agora vamos falar, só para a gente encerrar essa última fase aqui, uma curiosidade. Se o Cláudio Lotenberg não fosse médico, o que ele seria? Olha, é uma pergunta interessante. Primeiro, né, eu gosto muito de jornalismo, porque eu acho que o jornalista é um indivíduo que ele é um clínico geral, né, porque ele se aprofunda em uma série de assuntos, ele entrevista, ele dialoga, ele é obrigado a ler. Tem alguém que se refina muito no sentido intelectual, é muito desafiante isso. Tanto que meus filhos sempre falam, pai, quando é que você vai virar jornalista? E deixar de fazer as outras coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que, de certa forma, me motivaria, né? Eu gosto da vida pública, né? Eu fui secretário. Então, você foi secretário. Fui secretário, né? Foi uma passagem numa função técnica, trabalhei com o Serra, que, na verdade, tinha sido o melhor ministro da Saúde que o Brasil teve, né? Mesmo de lá para cá, não houve ninguém. E ele me convidou para ser o seu secretário da Saúde. E foi um privilégio trabalhar com o Serra, né? Que era uma pessoa muito qualificada. E você, né, fez uma gestão muito técnica à época. Sim, né? Sim. Nós retomamos o funcionamento de hospitais, padronizamos medicamentos, nós iniciamos todo o processo de informatização das unidades básicas de saúde, insistimos para a questão da valorização dos médicos psiquiatras. O que a gente fala de saúde mental, lá atrás, há 20 anos eu já falava. Então teve um momento muito interessante. Agora, um cargo público, você sabe que ele é mais forte, mais respeitado na medida em que você tem voto. Então teria que participar de um cenário eleitoral. Eu, para te falar a verdade, nunca assumi de maneira determinada que disputaria uma eleição. Algumas vezes fui até sondado para isso, lembrado para ser candidato a deputado algumas vezes, sondado para ser candidato a vice-prefeito, vice-governador. Então, se você me disser, quem sabe em algum momento, quem sabe eu até possa reconsiderar. Mas lógico, né? Acho que para tudo na vida você precisa de um momento exato, né? E eu, nesta fase, primeiro, estou muito ocupado com as questões da comunidade judaica e também um momento importante de convívio de natureza familiar. Mas mais para frente, quem sabe, eu aí aceite um desafio de ter aí um posto público disputando alguma eleição. Se você fosse ministro da Saúde, qual seria o teu primeiro ato? Eu acho que estimularia muito. Primeiro, tem muitas coisas boas que estão acontecendo. Nós temos que reconhecer, aliás, eu acho que o grande problema no cenário público, em qualquer lugar do mundo, mas particularmente no Brasil, é uma necessidade que grupos têm de negar todas as coisas boas que foram feitas antes. Então tem muita coisa importante sendo discutida hoje. Complexo industrial da saúde. Quer dizer, o Brasil tem uma dependência muito grande de insumos do exterior, né? Nós temos um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas. Imagina que oportunidade que tem de geração de emprego, de geração de renda, né? De transferência de tecnologia. Então, isso é uma coisa importante, né? Mas eu acho que se a gente quer um sistema de saúde com equidade, eu acho que a gente teria que priorizar a saúde digital.
O Brasil precisa de acesso através de saúde digital para aproveitar melhor os dados, para abrir portas mais adequadas. Quer dizer, quando você vai procurar um cidadão, ele vai procurar um recurso de saúde onde ele vai, ele bate na porta de um hospital. Então, tudo que é baixa complexidade acaba entrando pela porta da alta complexidade. Encarece o sistema, não deixa o paciente satisfeito. Então, tem nesse mundo digital uma grande avenida para ser percorrida, com telefonia celular, né, com redes digitais estabelecidas, fibras óticas, uma oportunidade de fato levar saúde a cada cidadão. Então, eu acho que a grande pauta, que é um dos valores da equidade, vai se mostrar viável através da saúde digital. Então, se você me dissesse o primeiro ato, um plano de saúde digital para o Brasil. Fantástico, realmente é o que nós precisamos. Você acha que a pandemia, nós passamos pela pandemia e você, Cláudio, aqui, o que eu tomo, o que eu faço? Né? E a facilidade, porque também, como nós temos essa relação, quando acontece qualquer coisa, eu pego o meu telefone e, Cláudio, eu estou assim, estou assado. E você resolve, invariavelmente, o problema que eu estou passando. Você acha que a pandemia ela trouxe benefícios nesse aspecto também de desenvolvimento dessa medicina digital e a telemedicina? Sem dúvida, eu estou seguro disso. Eu acho que a pandemia, lógico, teve a tristeza da morte das pessoas, né? Pessoas que podiam ter suas vidas poupadas, mas isso é um assunto que infelizmente está superado, não tem muito o que fazer, que nem as pessoas que morreram em Israel. Não tem como trazer de volta, né? Mas eu acho que alguns mitos foram quebrados, né? Em primeiro lugar, a telemedicina, que não estava nem regulamentada. Veja que nos Estados Unidos regulamentaram a telemedicina em 1994, Reino Unido em 1996, Angola já tinha medicina regulamentada e o Brasil não. Em função da pandemia, eles liberaram por um uso temporário, depois finalmente deixaram. 20 e poucos anos depois que os Estados Unidos já tinham o regulamento que permitia a ação da telemedicina. Isso foi a primeira coisa. Isso ajudou muito, né? Foi uma necessidade extrema e, enfim, a coisa acabou passando. Outra questão importante, né, foi a valorização do autocuidado, quer dizer, as pessoas perceberam que elas têm que se cuidar, né? E dentro dessa perspectiva, com medidas às vezes relativamente simples. Por quê? Porque a gente não tinha muito o que fazer no primeiro momento. Era distância, máscara, higiene com álcool, né? São questões que muitas vezes passam ao largo, né? E muitas vezes a gente fica embebecido pelas altas tecnologias e que você precisa, no fundo, são coisas mais simples. É verdade. Então foi um mito que foi quebrado e que eu acho que ajudou muito. E o terceiro ponto, Estevão, que eu queria lembrar aqui, que é algo que era muito difícil de ser comentado, que eram as doenças mentais, né? Todo mundo conta do seu diabetes, todo mundo fala da sua hipertensão, toma um hipoglicemiante, toma tal remédio. Quem conta sobre a sua depressão? E a depressão é muito prevalente, a ansiedade é muito prevalente, isso cursa na forma de comorbidade. E esse assunto que era um tabu, neste momento, a sociedade conversa e discute mais livremente. Eu acho que é um aspecto positivo. Fantástico, fantástico. Bom, Cláudio, muito obrigado. Você abriu essa janela na tua agenda tão corrida. Eu fico muito, muito agradecido e gostaria que você deixasse aí para todo mundo que está aqui conosco essa mensagem final, aquilo que realmente você tem de perspectivas de futuro para o Brasil, daquilo que nós podemos acreditar na melhoria não só da saúde, mas também da vida, da qualidade de vida do ser humano. E o teu exemplo, porque exemplo é aquilo que mais marca as pessoas. Então, o microfone é seu e a minha gratidão, claro. Gratidão eu tenho, sabe, coisas boas que vieram na minha vida e uma delas é você e a Sônia. Obrigado. Tenho muita gratidão a vocês. Mas se você me dissesse uma mensagem que talvez pudesse colaborar, eu acho que a gente deveria pedir um mundo e um Brasil menos polarizado. Eu acho que não há problema algum em que as pessoas tenham pontos de vistas que sejam divergentes. Aliás, isso é uma riqueza no contexto do convívio. Mas isso não pode implicar que as pessoas passem a ter, na sua legítima defesa do seu ideário e das suas posições, um sentimento de ódio pelo próximo. Eu acho que a nossa sociedade está muito polarizada. A falta de respeito em relação àquele que é diferente
e que está levando, inclusive, a discursos de ódio, como é o caso do próprio antissemitismo. Isso é fruto de uma sociedade que, lamentavelmente, está perdendo as suas referências enquanto padrões de boa convivência. Então a minha mensagem é uma mensagem de esperança, para que as pessoas aproveitem os seus espaços e tratem de alimentar algo muito mais no sentido de respeito ao próximo do que de uma defesa desenfreada de seus pensamentos, sem que isso possa ter um peso em consequências muitas vezes danosas. E eu acho que a gente pode construir. Nós citamos coisas aqui, falamos da religião, falamos da coexistência, falamos de 2 estados, Israel, Palestina, falamos de críticas que podem existir a um governo, falamos de questões relacionadas a uma pandemia que foi muito dura. Então, o nosso cotidiano, ele está recheado de oportunidades para que nós sejamos melhores. E ser melhor significa também respeitar o próximo, por mais diferente que ele seja em relação à forma como nós queremos que as pessoas sejam. Fantástico. Cláudio, sem palavras, obrigado, a casa é sua e juntos essa caminhada sempre. Obrigado, Estevão, é um prazer estar com você. Tudo bem, obrigado.